Olá meus amigos, meus irmãos, tudo beleza? Hoje eu vim trazer aqui um assunto que eu acredito que seja de importante para todos nós. O assunto é sobre maconha. Muita gente já quer associar a maconha como algo libertador para este último século, para esta última era, para esta última década. Você está dirigindo em uma estrada, não é porque você não conhece a lei sobre aquela região, digamos que não tenha placa, não tenha nada sinalizando para você diminuir, mas você está ali numa velocidade em 100, 110 e você está indo, não há lei que proíba essa velocidade, não há nada, porém há uma escola, há crianças jogando na beira da faixa do acostamento da BR, e essas crianças jogando ali e a bola passa de vez em quando no meio da BR, no meio do asfalto. A primeira coisa que nós pensaríamos é, caramba, tá dizendo que eu posso até correr aqui, andar a 120, 130, 140, mas eu tenho que me conscientizar que há crianças, há uma escola, há uma cidade próxima, então eu tenho que diminuir. É mais ou menos isso daí comparado com a maconha. Se olharmos atentamente e biblicamente, nós vamos entender algumas coisas, pessoal. Por exemplo, a Bíblia diz que aquilo que nos domina é pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo vai falar. Aquilo que está nos dominando, aquilo que está nos fazendo escravo é pecado. E aquilo que nos torna caminosos, escravo, dependentes daquilo, não nos levará para o reino de Deus, para o céu. Porque seremos escravos e ficaremos como escravos do pecado. É isso que Paulo fala. E ao mesmo tempo que isso daqui é libertador para entendermos sobre a maconha e qualquer outro tipo de droga, nós temos que entender também o que o apóstolo Paulo nos deu a ideia, a resposta, falando sobre a embriaguez. Quando Paulo vai falar sobre o vinho, ele não está falando que o pecado é o vinho, o pecado é beber, não é o pecado o vinho, o pecado beber, mas o pecado é o que vem após isso. O pecado é o que te leva a fazer após isso. Quando você está sóbrio, você não vai entender isso por completo. Mas se você ver alguém que está sob o domínio do álcool e fazendo coisas absurdas, você vai entender o que o apóstolo Paulo falou. Então, o apóstolo Paulo disse que é melhor, ou seja, é bíblico nós sermos cheios do Espírito Santo e não cheios de álcool. Porque no momento que formos cheios de álcool, não estaremos mais sóbrios, estaremos não respondendo por nós mesmos, mas estaremos sobre um delírio ao ponto de fazermos coisas absurdas. E teremos muito o que se envergonhar e estaremos pecando. E com a maconha é a mesma coisa. Por mais que vários países, por mais que vários estados digam que é permitido, e talvez você diga aí, mas para muitos casos medicinais, para muitos casos aí que pode ser um tratamento de doença e etc. Ok, muitos casos. Mas isso não está representando que ela deve ser livre para todos e que todos estarão doentes para alguns casos à partes e alguns casos de testes e tratamentos que ainda estão sendo feitos e outros que já foram mencionados. Analisando num todo, a maconha ela traz mais prejuízo do que, com certeza, uma alegria para as famílias. Onde a maconha é uma porta aberta, embora sendo uma droga de efeito pequeno comparado a outros tipos de drogas, bioquimicamente, ela agindo no seu corpo, ela é uma porta aberta para drogas mais pesadas, como o próprio crack, cocaína e etc. O que eu quero compartilhar com vocês aqui é, biblicamente, vamos tentar entender por que é um pecado a maconha e por quê. Ela vai te trazer um declínio moral, um declínio no sentido pecaminoso, no sentido de realmente você cair ao ponto de você se afastar do que Deus quer para você, o que você deveria ter como o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, glorificar a Deus com o seu corpo, e agora você poderá não glorificar a Deus desta forma. Apocalipse, o apóstolo João, ele tem uma visão, e nessa visão ele vê os que ficarão de fora. E lá em Apocalipse é mencionado os que ficarão de fora, e dentre eles está os feiticeiros ficarão de fora do reino de Deus, ou seja, não entrarão no céu os feiticeiros. Ah, mas que tem a ver o feiticeiro com o drogado, com a maconha? Vamos lá, pessoal. A palavra do grego aqui para feiticeiro é pharmakoi. A palavra pharmakoi está ligado também à droga. Pharmakoi está ligado a porções mágicas, ou seja, drogas. A chás mágicos que muitos utilizavam e faziam na época, que era uma antiga droga que hoje em dia denominamos como qualquer tipo de droga, qualquer tipo de erva, ervas mágicas, droga. Os feiticeiros que faziam esse tipo de coisa ficarão de fora do reino dos céus. É isso que a palavra de Deus foi revelada para o apóstolo João em Apocalipse. Ou seja, todo o tipo de droga é um pecado pelo consumir dela? Pelo que eu estou falando aqui,
fica bem claro que o pecado não é diretamente o consumir a droga. O pecado é a consequência do consumir a droga. Porque através deste consumir a droga, mais ou menos tipo a bebida, você irá consumir. E se você tiver em grande quantidade o consumo desta droga, você não vai mais responder por você. Mas a questão da maconha ainda vai um pouquinho mais fundo, porque é o seguinte, a maconha não só no consumir com excesso, mas ela vai te viciar, ela vai deixar você viciado. E se você talvez já provou maconha, já fumou maconha e não deixou você viciado, com certeza o que levou a você a prová-la certamente foi alguma ilusão da sua vida. Ilusão no ponto de querer chegar num êxtase, em um ambiente talvez mágico, místico. E isso daí há uma direção para o pecado. Pessoal, analisando mais, podemos ver que a embriaguez, a palavra embriaguez também está ligada a ser dominado pelo pecado, dominado pela droga, no ponto de você não mais conseguir vencê-la, ou seja, você vai virar um viciado, você vai ter uma dificuldade para se desfazer nela, você vai viajar, sair fora do que seria algo normal para um ser humano, um cidadão normal, e fazer coisas absurdas, ou ficar num estado de êxtase que realmente seria farmacói, seria como o feitiço, como mágicas dos feiticeiros, você está longe e esses ficarão fora do reino de Deus. A droga é um componente que vai prejudicar o seu organismo. A droga é um componente que vai viciar você. A droga é um componente que vai roubar a sua comunhão em família, vai roubar o seu tempo precioso em família, vai roubar a sua mente de produzir bons pensamentos, um bom trabalho, então você vai ficar limitado pela droga. E tudo isso está constituindo pecado. A droga é uma lei quebrada. A droga realmente é algo que vai te levar para longe de Deus e não perto de Deus. Porque se você tivesse a necessidade de Deus, você não teria a necessidade da droga. Você não precisa de um outro intermédio, de um outro acesso para chegar a uma alegria, para chegar a um contentamento. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Ele vai trazer a felicidade para você. Ele irá trazer a esperança, o perdão de pecados e a salvação. Então, pessoal, droga, por mais legal que seja, por mais barato que seja, por mais bacana que seja, cara, você olhar ali, a maconha parece que transmite algo bom e eu fico legal, você está prejudicando você mesmo e você está se distanciando de Deus. Então, realmente, você ao praticar esse vício, ao viver nesse vício, a fumar a maconha, a exercer este papel de amar a maconha, você está desprezando Deus e você está em pecado. E você vai ficar fora do reino de Deus. É isso que a Bíblia está nos falando. Ok? Há alguns parênteses para destacarmos, talvez projetos medicinais, talvez tratamentos de doenças, ok. Mas isso não possibilita de você dizer ao jovem, ou dizer até mesmo ao adulto, você é liberado, pode aproveitar. Porque isso realmente vai trazer a ruína, vai trazer a desgraça para uma sociedade, vai trazer realmente um prejuízo para uma cidade, para um país e para o mundo. Então, eu digo não às drogas. E eu confirmo que as drogas não vai trazer proveito algum para você e proveito algum para a sua vida. Seu futuro tem que estar nas mãos de Jesus Cristo. Deixa as drogas de lado. Procure Jesus, Ele tem o melhor para a sua vida. Beleza, gente? Deus abençoe grandemente. Deixa um likezinho aí. Deixa um likezinho. Inscreva-se nesse canal. Compartilhe esse vídeo. Valeu, valeu, valeu. Paz e amor em Jesus Cristo.